Fala galera, muito boa noite, saúde a todos. E o Vasco? O Vasco conquistou hoje seu tetra rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Vasco iguala em rebaixamentos o número de títulos. O Vasco foi campeão brasileiro em 74, 89, 97 e 2000. E agora é pela quarta vez rebaixado, sendo rebaixado em 2008, 2013, 2015 e agora em 2020. Caramba! Um clube do tamanho do Vasco, um clube tetracampeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão da Mercosul, campeão da Copa do Brasil, ser rebaixado pela quarta vez em 12 anos. Rapaz, eu como rubro-negro, óbvio, a gente fica satisfeito de ver o Vasco na merda, assim como o vascaíno sempre gosta de ver o rubro-negro na merda. Mas a minha adolescência, a minha infância e adolescência, eu tô com 37 anos, o meu maior rival, desde quando eu entendo por futebol, sempre foi o Vasco. O Fluminense também é um grande rival do Flamengo, né? Desde quando eu entendo por futebol, comecei a acompanhar futebol ali no final dos anos 80, e de lá pra cá, o Vasco, principalmente na gestão do Calçada e do Eurico Miranda ali como vice-presidente, que o Eurico Miranda era o mandatário, assim, por trás. O Vasco sempre foi o time que deu trabalho pro Flamengo. O Flamengo foi tricampeão em cima do Vasco lá nos anos 90, 2000. E o Vasco, com um timaço que teve entre 97 e 2000, também deu uma sapecada no Flamengo em 97 no quadrangular do Brasileirão. Né? Nos anos 80, o Vasco foi campeão em cima do Flamengo do Carioca, a última vitória em finais. E sempre foi, o Fluminense sempre foi o nosso rival que dá trabalho demais. Aquele rival chato. O Fluminense e o Vasco sempre foram complicados. O Botafogo não. O Botafogo eu coloco em outra prateleira. O Botafogo, pra mim, nunca foi adversário. Eu não vivi os anos 60, os anos 50, 70 pro Botafogo ser adversário. O Botafogo, pra mim, é um mero coadjuvante. Mas o Vasco e o Fluminense, e principalmente o Vasco, enquanto eu entendo por futebol, sempre foi o que deu mais trabalho, sempre foi o mais chato. Eu lembro daquela época que o Edmundo castigou o Júnior Baiano, cara, que quadrangular, 4-1 pro Vasco. Cara, bicho. O Flamengo não tinha time para ser campeão brasileiro em 97, não. Mas tinha um time arrumadinho. E o Flamengo foi trucidado pelo Vasco naquele quadrangular. Aquele 4-1, o Edmundo mete 4 gols, tem um drible que ele deixa o Júnior Baiano no chão, que ele corta de letra e depois bate cruzado. E o Flamengo, mesmo com um time fraco, o Flamengo conseguiu ser tricampeão carioca em cima de uma máquina do Vasco. O Vasco de 97 até 2000, 2001, o Vasco ganhou 2 brasileiros, uma Mercosul, uma Libertadores. Né? E o Vasco chegou à final do Mundial contra o Real Madrid, jogou melhor que o Real Madrid. O Vasco merecia ser campeão do mundo em 98. Jogou muito mais que o Real Madrid. O Felipe perde um gol incrível, o Pernambucano perde um gol incrível. E depois no final o Raul dá aquele corte pro meio contra o Nasa, deixa o Nasa caído junto com o Mauro Galvão e companhia e faz o gol. Mas enfim, o rebaixamento do Vasco é tão silencioso quanto foi o do Botafogo, com o agravante que o Botafogo não tem a força que o Vasco tem. O Vasco tem a 4ª maior torcida do país. O Vasco só perde, a torcida do Vasco só perde para do São Paulo, Corinthians e Flamengo, né? Ao contrário do que muitos dizem aí, principalmente quando faz um Ibope Datafolha, que é de São Paulo, coloca o Vasco como a 5ª maior torcida atrás do Palmeiras. Eu discordo completamente que até outro dia a do Vasco era a 4ª maior torcida e agora do Palmeiras virou o placar. Ou seja, será que só morreu o vascaíno e só nasceu o palmeirense? O Palmeiras também teve 2 rebaixamentos. O Palmeiras foi rebaixado 2 vezes, se eu não me engano, em 2002 e 2012, se eu não me engano. Então o Vasco tem a força da torcida, só que, igual eu falei no vídeo do Botafogo, agora tem um agravante. Agora o Vasco vai sofrer o que o Cruzeiro sofreu em 2020. Quer disputar a Série B sem o dinheiro da Série A, que antigamente o clube caía para a Série B, continuava ganhando o dinheiro de clube de Série A, então tinha mais dinheiro para investir, e aqueles clubes que lutam na Série C e só para B tentam estar na A, era meio que injusto. Agora não, agora o pau vai cantar, porque cai muito a verba de TV, cai a premiação. E se a torcida não voltar, eu não tenho dúvida nenhuma que o Cruzeiro teria voltado, né?
O Cruzeiro tem uma torcida muito fanática em Belo Horizonte. Os caras vão mesmo, os caras são fanáticos. O Cruzeiro tem uma torcida mais ou menos igual a do Vasco Nacional, só que a do Vasco é 5, 10 vezes maior, né? Se voltar a torcida, com o negócio da pandemia, se voltar, o Vasco e o Cruzeiro tem chance de retornar para a Série A. Com muitas penas, porque a administração dos dois, principalmente a do Vasco, vem há anos, né? Roberto Dinamite, o Eurico Miranda, eles deterioraram o clube, né? Não sei como conseguiram fazer isso com um clube igual o Vasco, que tem estádio próprio, e um clube que tinha bons times, né? Até pouco tempo. Incrível. O Cruzeiro não, o Cruzeiro é recente, esse negócio do Cruzeiro é recente, ainda está até sob investigação. Os caras lá no Cruzeiro fizeram uma loucura. Então esses dois clubes têm chance de voltar, mas vai ter que se reestruturar. Vai ter que fazer bons times com jogadores baratos, vai ter que fazer convênio com um time grande que tem jogador que está sobrando para poder ter um elenco competitivo. E assim como eu disse no vídeo quando o Botafogo caiu, eu acho que o Vasco tem que parar de mirar no Flamengo. Assim como o Botafogo. Isso é muito ruim para os dois. Porque os caras, o jogo da vida dos caras é quando joga contra o Flamengo. Contrata jogador, torcida e dirigente vai fazer. A torcida faz musiquinha na rede social, faz musiquinha no aeroporto, mesma coisa. O dirigente vai dar entrevista e em vez de falar do clube, do jogador, da torcida, vai falar, não, o Flamengo. Cara, esquece o Flamengo. O Flamengo ficou 5 anos pagando conta para poder virar o que virou hoje. O Flamengo ficou 5 anos pagando conta com um time fraco quase caindo. Não caiu, graças a Deus. Mesmo assim, o Flamengo ainda ganhou a Copa do Brasil, 2013. O Flamengo é muito pesado, a camisa do Flamengo é pesada. Vira e mexe, ganha um título. Mesmo com um time ruim, o Flamengo vai lá e ganha. É incrível. Né? Eu vivi muito vendo o Flamengo meio de tabela e indo lá ganhando título. O Vasco também, mesma coisa. O Vasco ganhou a Copa do Brasil em 2011. O Vasco tinha um time fraco. E os caras têm que parar de mirar no Flamengo, esquece o Flamengo. O Flamengo, depois que o Flamengo parou de pensar na rivalidade local, o Flamengo começou a galgar, disputar contra os clubes de São Paulo, do Rio, de Minas, do Paraná, agora os do Nordeste, que vira e mexe disputando brasileiro. Então, pro Vasco, esse ano é esquecer o campeonato estadual, que tá na merda porque esse contrato com a Record é horroroso. 4 milhões é muito pouco. O Flamengo fez o rubro-negro. O que o Flamengo fez em 2020 foi destruir com o Campeonato Carioca e destruir com os clubes, principalmente os pequenos e os clubes que endividados, como é o caso do Vasco e do Botafogo. O Fluminense não tem isso, o Fluminense vende muito jogador, então o Fluminense está sempre vendendo jogador e está conseguindo pagar as contas, repor. O Fluminense consegue ter austeridade financeira por conta da venda de jogador. E o Fluminense agora vai disputar Libertadores, vai entrar dinheiro, televisão e... Sem contar que Flamengo e Fluminense vai ganhar mais dinheiro porque mais jogos do Flamengo e Fluminense passarão na TV aberta. Então cada jogo na TV aberta é 1 milhão e cacetado, 1 milhão e 100, se eu não me engano. E como não vai ter nem Botafogo nem Vasco na Série A, então esses clubes não terão jogos para a Praça do Rio de Janeiro e aqui na região de Juiz de Fora, onde eu moro. Então perde dinheiro o Vasco e o Botafogo. E principalmente com essa cagada que o Flamengo fez. O Flamengo destruiu com esses clubes. América, Bangu, Português, Americano, Friburguense, Macaé. A briga que o Flamengo fez com a Globo destruiu o Campeonato Carioca e acabou com o dinheiro dos clubes que mais precisavam. De 18 milhões, que era o acordo dos clubes do Rio, caiu para 4. A Globo pagava 18 para os 4 do Rio. Os 4 considerados grandes. Para mim é 3 grandes e um médio. Grande é Flamengo, Vasco, Fluminense. Botafogo é médio para pequeno. Botafogo não tem título. E América, Bangu, esses times aí, cara, o Flamengo ferrou com eles. Mas isso acontece, né? Talvez o Flamengo um dia pague por isso. Mas nesse momento, Botafogo e Vasco na segunda divisão, a probabilidade de voltar para a primeira é muito remota. E o Vasco... Cara, eu já cravo que é rebaixado, que não vai tirar isso tudo de gol. O Vasco tem que vencer o seu jogo de goleada, no mínimo 7, e torcer pro Bahia perder pro Santos. Entendeu? Não dá, cara. Não. E outra coisa, tem que torcer pro Fortaleza perder também. Contra o Fortaleza que o Vasco tem que tirar 7 gols. Contra o Bahia tem que tirar 12 gols. Não tira, cara.
O Bahia vai pegar o Santos já sem compromisso nenhum com o brasileiro, em casa. E o Fortaleza vai pegar o Fluminense. O Fluminense é capaz de ganhar do Fortaleza. Aí mesmo que o Vasco ganhe, o Fluminense teria que golear o Fortaleza e o Vasco golear o Goiás. O Vasco vai golear alguém? Não vai, o Vasco faz gol em ninguém. E eu, cara, eu fico chateado por conta do futebol carioca, mas pelo que eu vi do jogo do Vasco e Internacional, os jogadores do Vasco andando em campo, nitidamente sem vontade de atrapalhar o Inter para não ajudar o Flamengo. Então, meu filho, segunda divisão, muito bem-vinda ao Vasco, tetra rebaixado. É isso aí, um abraço, fiquem com Deus. Comentem aí o que vocês acham, se o Vasco volta para primeiro ou não. O que vocês acharam do vídeo? Se quiser me xingar, vascaíno, pode xingar, mas eu não falei nenhuma mentira aqui não. O Vasco não quis jogar com o Internacional para prejudicar o Flamengo. E 4 rebaixamentos em 12 anos é para repensar tudo.